Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje o tema é ato administrativo. Como é um tema meio extenso, a gente vai dividir ele em 2 ou 3 aulas, porque tem bastante coisa importante para ver. E bora começar. Ignorem o fundo ali que tem coisa do Inter, prefiro nem comentar pelo estado atual do time. Primeira coisa, existe uma diferença entre ato administrativo e atos da administração. Uma diferenciação muito simples para lembrar que eu vi na aula do professor João Lucas, um juiz da Paraíba, tem no YouTube umas aulas bem legais dele. Ele comenta assim: atos da administração, eles admitem uma equalização, um estado de igualdade entre a administração e o particular. E ele cita como exemplo um contrato de locação realizado entre a administração pública e um particular. Por isso, acaba englobando todo e qualquer ato que se origine dos inúmeros órgãos e agentes que compõem o sistema administrativo. Já os atos administrativos possuem uma questão mais de hierarquia, imperatividade, um poder de imposição da administração. Então, essa seria a principal diferença. Os atos administrativos, de certa forma, são uma espécie dos atos da administração. E eles buscam o conceito do José Carvalho Filho, exteriorizar a vontade de agentes ou de seus delegatários, nessa condição que, sob regime de direito público, por isso vai ter algumas questões de coercitividade, por exemplo, vise a produção de efeitos jurídicos com um fim, que sempre será esse fim dos atos administrativos, de atender ao interesse público. E ele traz uma breve contextualização também, dizendo que para que o ato administrativo seja caracterizado, é preciso que haja vontade do agente administrativo em emitir esse ato, um conteúdo que vise sempre o interesse público e que seja regulado por normas de direito público. Beleza? O silêncio da administração. Em regra, ele é um nada jurídico. Não produz nada, não significa nada. Qual que é o problema? Caso a lei indique expressamente que o silêncio vai ter algum efeito negativo ou positivo sobre o particular, e também quando esse silêncio estiver prejudicando o particular, ele pode entrar com petição na via administrativa. Caso não obtenha sucesso na via administrativa, entenda que há um direito seu que foi prejudicado, pode também fazer uso do mandado de segurança. Ou, caso esse silêncio da administração também implique em uma violação à súmula vinculante, também cabe um instrumento da reclamação no STF. Um detalhe muito importante, até remetendo à aula que a gente falou sobre ação e omissão da administração pública, é que a gente tem que tomar cuidado com o silêncio, com o não fazer, com o não assumir um compromisso por parte da administração, naquela questão da omissão genérica e omissão específica. A omissão genérica é aquele não fazer da administração que se admite uma discricionariedade, né? Afinal, não tem como a administração realmente tomar conta de todos os problemas e atingir todas as áreas possíveis da coletividade, digamos assim. E a omissão específica é aquele não fazer que havia uma pré-determinação em lei. Então, tem essa relação aqui com o silêncio da administração. Por vezes, esse silêncio vai estar no âmbito da discricionariedade da administração. Ela não vai precisar motivar, dar explicações ou emitir atos administrativos. Ela poderá permanecer em silêncio. E isso é a regra. Por isso que, em regra, o ato administrativo não significa nada. O silêncio da administração não significa nada. Coloquei aqui observação, posição minoritária de Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele defende que, caso o silêncio esteja prejudicando um ato vinculado, poderá haver um controle do judiciário sobre este ato. E, neste caso, o próprio magistrado poderia declarar a produção de efeitos do ato administrativo. Beleza? Bom, então vamos ver agora quais são os elementos do ato administrativo. Os elementos do ato administrativo você pode ver de uma forma mais simples como os pontos, o passo a passo que um ato administrativo precisa ter para poder produzir efeitos. Tá? O primeiro deles, o ato administrativo precisa derivar de um agente ou órgão competente. A competência vai derivar da lei.
uma expressão, são normas vinculadas ao qual a administração precisa respeitar. No fim, a competência administrativa ela vai sempre derivar da Constituição Federal, por vezes diretamente, por vezes indiretamente, mas todas as leis e também atos administrativos, por terem esse caráter de infraconstitucionalidade, precisam respeitar as diretrizes já estabelecidas pela Constituição, né? Então, você tem competência, por exemplo, do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, na Constituição algumas competências do Presidente, e isso tudo você aplica o princípio da simetria para ver como vai se aplicar nos outros entes. Em resumo, competência deriva de lei, e está ligada à competência atribuída a órgãos ou agentes da administração pública para produzirem determinado ato administrativo. 2 pontos bem importantes sobre a questão dos elementos: delegação e exoneração. Tá? A delegação é aquela atribuição, aquela transferência de uma competência que eu, enquanto agente, possuía, ou um órgão, enfim, para outro agente ou órgão. A questão da delegação é importante porque ela não depende de uma relação de hierarquia. A delegação pode sim ser de um agente hierárquico superior para um inferior ou vice-versa, algo que não acontece na avocação. A avocação é quando o agente superior, hierarquicamente superior, pega para si aquela competência de um agente inferior. Alguns casos que não podem haver delegação, e aqui tem uma regrinha que facilita para lembrar, que é a regra da ex-nora. Os atos de competência exclusiva, ou seja, aqueles que ela expressamente atribui para determinada pessoa, não podem ser delegados, somente ela pode em razão da lei. Atos normativos e decisões em recursos administrativos. Todos esses pontos que eu comentei não podem sofrer delegação. O segundo elemento que faz parte do ato administrativo é o objeto. O objeto é aquela vontade imediata que é expressada dentro do ato administrativo. Um exemplo muito bom que facilita para pegar isso é a questão do protesto. Está tendo um protesto e o pessoal que estava lá acabou agindo com violência, prejudicando os fins democráticos de um protesto, enfim. E, em razão disso, a administração pública vai lá e emite um ato administrativo determinando que a polícia retribui com violência, se for o caso, para coibir qualquer ação que esteja prejudicando um patrimônio público ou até particulares. O objeto, a vontade imediata da administração naquele momento é parar com a violência. Tá? Então, por isso que o objeto, por vezes, poderá ser discricionário. Existem situações em que vai ser da vontade do administrador analisar o que ele quer e expressar isso enquanto um objeto. E daí coloquei ele discricionário de vinculação em razão disso, e porque também haverá hipóteses em que o objeto já vai ser pré-determinado em lei. A forma. O José Carvalho Filho coloca no livro dele que vigora o princípio da solenidade das formas no direito administrativo com relação aos atos administrativos. Isso significa que, para que o ato seja válido, para que ele consiga adentrar e gerar efeitos na órbita jurídica, ele precisa respeitar preceitos legais, se compatibilizar com o que a lei dispõe. E, como ele explica, isso determina que os atos sejam escritos, registrados e publicados. Forma de ato administrativo, lembrem de solenidade, respeitar uma burocracia, digamos assim, para que o ato seja válido. Ele não pode ser escrito, ser emitido, publicado ou não, da forma que o agente público entender melhor. Tá? Até para questões de segurança jurídica, publicidade. Tá? Os últimos 2 elementos, motivos. O motivo é até um termo que está sendo utilizado hoje, tem bastante gente que usa ele nas redes sociais e tudo mais para brincar, que é o gatilho. Ver essa foto, ver tal coisa, me deu gatilho. O gatilho é a mesma coisa que o motivo. O motivo é o que enseja a emissão, a produção de um ato administrativo.
ela resulta de fatores fáticos ou jurídicos. Então, o administrador vai estar observando algumas coisas no seu trabalho e vai identificar, isso aqui dá para produzir um ato administrativo, acho que facilitaria alguma coisa para a coletividade, não sei, ou essa situação, a lei expressamente prevê que eu devo agir de tal forma. Então, em razão desse motivo, o ato administrativo é produzido. Não confundam só o motivo com a motivação. O motivo, não vi isso no livro de José Carvalho Filho, nem nas aulas que eu assisti, mas ele está ligado a uma questão muito mais subjetiva do raciocínio, do pensamento que o administrador fez para, não, eu tenho que produzir esse ato. E a motivação está ligada à forma. A motivação é a expressão, a exteriorização do motivo. Em regra, todo ato precisa ter a motivação. O que é a explicação, né, a fundamentação do que levou o ato a ser produzido. Não se confunde com o motivo, como eu disse, está nessa esfera mais subjetiva. Existem atos, porém, que não precisam ter essa fundamentação, essa motivação, mas que vão ter motivos. O melhor exemplo é a exoneração de agente em cargo comissionado. Por exemplo, considerem que você é juiz e tem um assessor. E o teu assessor não está, legal mais, está errando muita coisa, está atrasando prazo, não sei. E daí você pensa, cara, esse assessor está me atrapalhando muito, eu vou exonerar ele. Esse raciocínio que você fez foi o motivo. O motivo poderia ser assim, está me atrapalhando. Você precisa colocar numa explicação fundamentada para exonerar esse servidor que, em razão dele estar atrasando prazo e tudo mais, ele está sendo exonerado? Não precisa haver a motivação nesse caso. Teve um motivo, tá? Mas não precisa ter a motivação. Porém, nesses casos de exoneração, de demissão ad nutum, né, você fundamente de uma forma e posteriormente se comprove que isso não era verdade ou que você se baseou em algum fundamento legal, esse ato poderá sim ser invalidado em razão da sua motivação, porque ela foi determinante para a produção do ato. É a questão que a gente comentou em outra aula, de um litígio que teve entre o Estado de Goiás e uma servidora para receber ou não uma licença-prêmio. O Estado de Goiás, por mais que essa licença-prêmio fosse uma questão discricionária, que o Estado simplesmente concedia ou não, para os seus servidores, ele alegou que não iria conceder para essa determinada servidora porque já tinha excedido o limite de 3% de servidores que poderiam receber o benefício em um mesmo momento. Mas isso não ficou comprovado, o Estado não forneceu nenhuma lista e também em razão disso não ficou comprovado que ele exerceu algum critério de desempate entre tempo de serviço, por exemplo, em relação a esses servidores que teriam direito a receber essa licença-prêmio. E por esse motivo ter sido determinante, ainda que em um ato discricionário que não exigia motivação, o ato foi anulado. E a não concessão do ato, né, foi anulada e a servidora teve direito de receber essa licença-prêmio. E, por fim, a finalidade imediata de todo ato administrativo sempre vai ser o interesse público. Não importa em relação a que o administrador esteja agindo. Ele sempre está pensando, isso aqui vai beneficiar a coletividade, é bom para o interesse público. E você tem o interesse imediato, os fins imediatos, que estão ligados ao objeto. No caso aqui da coibir uma violência em um protesto, o fim imediato é garantir a paz naquele momento. Mas o fim imediato, que sempre vai ser ao cessar a violência e garantir a paz naquele momento, eu estou preservando o interesse público. Beleza? Características, atributos dos atos administrativos. O primeiro deles é a imperatividade, que até já faz essa relação com o próprio nome, está totalmente ligado ao poder de império da administração pública. É aquela questão assim, você vai respeitar o ato e ponto. Se você não respeitar esse ato, eu posso inclusive agir com força para que ele seja respeitado. Tá? Então a imperatividade está totalmente ligada com o poder de coercibilidade de Estado.
E ele, inclusive, fica presente em atos como as permissões e autorizações, que de certa forma estão sendo atos positivos, legais para o particular. Ele vai conseguir executar alguma vontade sua, por exemplo, por permissão, autorização da administração. Mas mesmo nesses atos existe uma certa imperatividade, um poder de império, porque o particular vai ter que respeitar os limites legais dessa atividade que ele recebeu permissão ou autorização para executar. E caso não respeite, caso esteja prejudicando as normas estabelecidas pela administração, por meio do seu poder de império, ela pode inclusive revogar ou anular o ato. Tá? Presunção de legitimidade. Isso aqui é o básico dos atos administrativos. A partir do momento que a administração pública, um agente público, diz tal coisa, você vai respeitar, você presume que é o Estado que está falando. Eles têm legitimidade para dizer isso. É por isso que os atos administrativos possuem presunção relativa, juris tantum, de que são legítimos, de que nasceram conforme a lei determinava. São atos que derivam de um agente competente, que têm um objeto legal, que estão visando o interesse público, que não teve um desvio de finalidade no caso, que a forma com que ele foi redigido, publicado, registrado, está dentro da lei. Tá? Um exemplo bom que representa a força que esse atributo tem dentro da aula do professor João, que eu comentei com vocês no começo. Ele comenta de um caso que um colega juiz dele teve, em que se discutia o pagamento de seguro ou não de uma seguradora privada para o beneficiário. Né? E no caso, a sentença de primeira instância determinou o pagamento e a seguradora recorreu. E o que acontece? Existiam perícias feitas por peritos contratados pela seguradora que não comprovavam a invalidez dessa pessoa. Mas existia uma perícia de perito oficial do INSS que falava que essa pessoa estava inválida. E com base nesse fundamento de que a perícia realizada por esse servidor público possui presunção de legitimidade, ainda que relativa, e para ser invalidada, digamos assim, precisaria ser comprovado que ela teve algum erro ou algo do gênero. Como isso não aconteceu, ele continua tendo o direito ao seguro em segunda instância. Apenas um exemplo para contextualizar a força que a presunção de legitimidade tem. E o segundo ponto, autoexecutoriedade. A gente já falou um pouco sobre esse atributo antes, mas a autoexecutoriedade da administração pública e dos atos administrativos está ligado à força que a administração tem para executar as suas vontades sem a necessidade de esperar uma autorização judicial. Ela não fica dependente do judiciário. Existem exceções, a exceção mais clássica é a multa, porque por mais que ela seja exigível, que a administração possa te cobrar, ela não vai poder executar isso. Por vezes, né, que para exercer a autoexecutoriedade, ela utiliza da coercibilidade. Mas no caso da multa, não. Ela tem que ir para o judiciário e pela via processual para receber essa multa que o particular não está pagando. Mas, em regra, não. Ela pode simplesmente executar os seus atos sem aguardar autorização judicial. A formação e efeitos, passar bem rapidinho por aqui, que isso aqui é mais tranquilo. A perfeição é quando o ciclo de formação do ato administrativo se encerrou. O que isso significa? Significa que um agente competente emitia um ato cujo objeto era legítimo, era legal, por meio de uma forma prescrita em lei, com uma fundamentação ou com motivos que não seriam ilegais e com uma finalidade que atendia ao interesse público. Não houve nenhum vício, nenhuma ilegalidade dentro desse processo. O ato foi emitido, o ato é perfeito, ele se encerrou. A eficácia, a partir do momento que o ato é perfeito, ele está gerando efeitos na órbita jurídica e, portanto, ele possui eficácia. A execuibilidade não confunda com eficácia, é a capacidade que a administração tem para fazer com que determinado ato seja operado. Então, um exemplo, uma autorização, uma permissão que foi concedida em dezembro para um particular e que só vai poder dar início a determinada atividade ou ao direito que ele estava pleiteando em janeiro do outro ano. Esse ato é perfeito, é eficaz, mas ele não é
exequível até janeiro. Então, ele está gerando efeitos desde dezembro, mas ele só vai ter a execuibilidade a partir de janeiro. Ok? E o segundo, último ponto, a validade, é que todos esses pontos, a competência e lá, todos os elementos também, eles respeitaram a lei, a Constituição, enfim. Por vezes, você vai acabar tendo um ato que está gerando efeitos, que teve o seu ciclo de formação encerrado, mas que posteriormente se identifica um vício na competência, por exemplo, e isso faz com que ele tenha que ser anulado ou convalidado. A gente vai ver isso melhor em outra aula. Tá? Mas a validade, basicamente, é que todo esse processo de formação do ato administrativo respeitou a lei. Para encerrar, a primeira delas, Ministério Público do Rio de 2011. Uma autoridade estadual de trânsito decide emitir autorizações para que menores de 16 anos, ainda que com a autorização dos seus responsáveis, dirijam veículos. Daí, considerando a proibição que se tem para menores de 18 anos dirigirem, qual elemento foi viciado aqui? Qual que era a vontade do administrador ao emitir um ato assim? Permitir com que menores de 16 anos dirijam veículos. Esse foi o fim imediato dele, era a vontade expressada no objeto, no ato. O que é a vontade imediata? Aquilo que ele quer atingir no momento. Lembrem do exemplo do protesto, que estava tendo violência, a administração pública emitiu um ato para cessar com a violência. O cessar com a violência é o objeto. Naquele momento do protesto que estava prejudicando o patrimônio público, por exemplo, era legítimo que a administração pública utilizasse de força para cessar com a violência? Era. Então o objeto é totalmente legítimo e necessário. Nesse caso, o objeto é legítimo? Não, porque a lei já proíbe que menores de 18 anos dirijam. Então não é um vício no objeto, na vontade que o administrador tinha com aquele ato administrativo. Segunda questão, Ministério Público de Santa Catarina, 2016. É atributo do ato administrativo a presunção de legitimidade. Perfeito, lembrando que é juris tantum relativo. Não se exige da administração, ao edital, a comprovação de que está conforme a lei. A presunção, contudo, é relativa, podendo ser contestada perante o próprio administração, Tribunal de Contas, Poder Judiciário. Perfeito. Só lembrando também que essa questão da legitimidade, devia ter falado antes, ela gera a questão da inversão do ônus da prova. Então, quando um particular falar, cara, o ato administrativo de vocês, ele não respeitou a lei, ele é um ato ilegítimo. Não vai passar para a administração pública o dever de comprovar isso, né? Até porque, em tese, seria um dever de comprovar algo que não existe. Então, ao afirmar que determinado ato é ilegítimo, que não foi, a sua perfeição não foi atingida com base nos ditames legais, é competência daquele que está alegando provar. Então tem essa inversão, não vai para a administração pública. O ônus é de quem acusa, né, de certa forma. Promotor de Justiça de Santa Catarina, 2016. A discricionariedade normalmente localiza-se no motivo ou no conteúdo do ato administrativo. Conteúdo, mesma coisa que objeto. Tem até aqui objeto, conteúdo do ato. Quando vocês lerem conteúdo, lembrem de objeto. O objeto é aquela vontade imediata do administrador emitida em um ato administrativo. E o motivo é aquela questão que vem de uma esfera subjetiva, é aquele gatilho, é aquilo que motivou ele a editar determinado ato. Essas duas coisas, o motivo e o conteúdo, elas em regra vão encontrar espaço na discricionariedade, porque vão variar conforme a avaliação do administrador. O conteúdo também pode ser vinculado, tá? É discricionário o ato que exonera funcionário ou ocupante de cargo de provimento em comissão. Sim, é aquele exemplo que eu comentei, do juiz que resolve exonerar o seu assessor porque ele não estava rendendo mais e estava atrasando prazo. O motivo do juiz foi esse, mas é um ato discricionário, ele pode exonerar ou não, e ele não precisa, em regra, fazer uma fundamentação, expressar a motivação da exoneração. Mas é vinculado àquele que concede a aposentadoria do servidor público que atinge a idade de 70 anos. Nesse caso, entra nos critérios de concessão ou não de uma aposentadoria
aposentadoria segue ditames legais, ou você tem direito à aposentadoria ou não tem. Não vai ser com base na discricionariedade do administrador que ele vai falar: você ainda não trabalhou no limite legal, mas dá para ver que você já está bastante cansado, eu vou te conceder essa aposentadoria. Não, é um ato vinculado. Perdão. Bom, a gente encerra essa aula inicial de atos administrativos aqui. Nós ainda vamos ver algumas classificações que caem em prova e que são unânimes na doutrina, digamos assim. Também vamos ver a questão de teoria das nulidades dos atos administrativos, adentrar um pouquinho melhor no poder de revogação ou não desses atos. Então, provavelmente a gente vai ter mais 2 aulas bem breves aí sobre ato administrativo para que consiga se abranger ao máximo. A única coisa que a gente não vai, nessas aulas específicas, ver atos administrativos em espécie, como a licença, a autorização e a permissão, tá? Isso vai ficar para outro momento. Mas, enfim, espero que tenham gostado e até a próxima.